Olá, eu sou Shirley Torres, secretária nacional do PV Mulher, onde a política é feita com representatividade, coragem e cuidado com o planeta. Hoje a nossa conversa é sobre meio ambiente, como política de bem-estar. Vamos falar sobre questões como saneamento, poluição sonora, cuidado com os animais e o que impacta diretamente a vida das pessoas e com o olhar das mulheres na política traz as soluções para esses desafios. E para essa conversa, eu recebo duas vereadoras muito importantes que trabalham também com essa questão do meio ambiente, né, em suas agendas. Ana Saravi, vereadora de Aquidauana, lá do Mato Grosso do Sul. É a única mulher eleita no Legislativo local, tendo em vista que a outra está licenciada, né? No estado. No estado todo? No estado todo. A única vereadora verde. Ah, do PV, sim. Do PV. Ela também está na mesa diretora, autora de projetos de saneamento, mobilidade, redução e poluição sonora. Ana, seja muito bem-vinda a esse espaço. E daqui a pouco a gente vai apresentar uma que já é amiga aí nos podcasts, a Bia. Mas vamos ouvir então a Ana. Bom dia, Shirley. Bom dia, Bia. Toda a equipe, né? É uma honra muito grande estar aqui com vocês. E nós temos que nos empoderar cada dia mais, estar buscando mais parceiras, né? Para estar trazendo no mundo da política feminina, que eu acho assim, que é pouco, nós somos poucas ainda, né, Shirley? Fazemos um barulho danado, mas fazemos um barulho danado, falamos muito, né? E temos que ter mais atitudes, né? Mas convidar mais, eu acho que a gente tem que estar envolvendo mais as mulheres. Porque eu estava olhando um levantamento, nós somos 12% de mulheres na política. É pouco demais, né? 50%, a maioria na população, né? Sim. E na política tão pouco. Sim. Então, esse é o momento da gente avançar. Eu acho que agora é o nosso momento, né? Eu vejo assim, que as mulheres estão buscando... As mulheres estão em tudo, né? Você vê nos programas de TV, você vê mais mulheres, né? Nas políticas públicas das mulheres, são mulheres, né? E assim, e dentro do poder legislativo, dentro do poder... dos poderes, a gente não vê mulheres. Então, assim, é um momento da gente estar buscando resgatar os nossos valores, né, Shirley? Perfeito. Bom, e acompanhando esse diálogo, temos a professora Bia, que já esteve conosco em outros podcasts, vereadora lá de Garapuava, no Paraná, com mais de 30 anos de carreira na educação e autora de projetos voltados para a causa animal também e conscientização ambiental. Bia, que honra ter você aqui com a gente. A honra é toda minha, é muito bom estar aqui batendo esse papo com vocês, Shirley, com a Ana, realidades diferentes, lugares, né, totalmente diferentes, mas as ideias são as mesmas, né, trazer as mulheres para a política, desenvolver projetos, fazer com que eles sejam, que eles aconteçam nos nossos municípios e projetos importantes como nós vamos hoje falar, né? Meio ambiente, causa animal, questão de saneamento básico e também chamar mais mulheres aí para essa luta. Eu acho que é importante nós estarmos fortalecendo outras mulheres, nos apoiando para que as mulheres entendam que o lugar delas é na política também. Muito bom. Bom, iniciando essa conversa, com toda certeza é um dos assuntos mais importantes da atualidade. Eu quero começar ouvindo cada uma sobre experiências, desafios e a jornada até aqui. Porque parece repetitivo falar sobre o assunto, né? Mas, infelizmente, na política, é o lugar fácil, principalmente para as mulheres, mas vocês escolheram não só entrar na política, né? Mas também como permanecer e disputar esse espaço. O que mantém vocês firmes nesse propósito? Então, eu falo assim que o propósito eu vejo assim, a minha cidade, a minha população, né? Porque quando você entra na política... São quantos mil habitantes lá? São 49 mil. Eu creio que chega a 50, mas o censo esse ano nos deixou um pouquinho mais para baixo. Então, eu vejo assim, é um desafio. A mulher na política é desafiador, não é fácil, a gente tem muito assédio, né? Às vezes até na própria Câmara, até eles aceitarem a gente ali. Tem hora que você tem que falar um pouquinho mais alto, senão sua voz não é escutada,
né? Então, assim, a gente o desafio da mulher, eu senti isso aqui é muito difícil. Você chegar até onde nós estamos 12 hoje, né, homens Bia? lá e só você? 12 e só eu lá de vereadora. Embora, assim, eu tenha eles me respeitam muito, assim, são parceiros, a gente sempre procura ter uma harmonia. Nossa Câmara é bem harmoniosa, sabe? Então, assim, mas assim, não é fácil. Para você chegar até onde eu cheguei hoje, foram 3 tentativas, entendeu? Mas eu não desisti. Porque nós temos que ter persistência, né? Então, assim, eu sempre falo assim que a nossa cidade é a gente quem faz. Por quê? Tudo que você vê que não está legal ali, você busca através de uma lei, uma indicação, ou um ofício cobrando uma lei que ela está ali, mas não está sendo executada, cumprida. Então, você tem que estar correndo. Eu corro muito em cima disso, sabe? Sempre que eu vou fazer uma indicação, eu procuro ver se já existe, se não existe, né? Pra gente não estar repetindo. E quando já existe, vamos correr atrás e fazer que se cumpra, né, Sirlei? Porque não é fácil, não. E tipo assim, quando você tá lá fora só numa campanha, você tem uma visão. Daí quando você chega ali, que você começa a trabalhar, você tem muitas ideias, muita vontade, muita sede, mas você vê que não, daí o impacto é meio negativo, porque você depende muito do executivo, você depende muito ainda da população tá te ajudando, porque o povo cobra muito, mas você vê geralmente o nosso plenário é vazio no dia das nossas sessões, e eu sempre convido, porque é tudo transmitido em redes sociais, eu sempre convido a população, venha estar conosco, venha conhecer nossos gabinetes, venha trazer demandas, venha nos ajudar, porque a gente trabalha no coletivo, né? Então é a população trazendo as demandas e a gente indo lá correr atrás para estar resolvendo, né? Uhum. E eu falo assim, eu não tenho preguiça, eu sempre vou. E assim, acho que Deus dá um dom para a mulher, tá? Não ter esse cansaço que... Eu falo assim, gente, eu só canso na hora que eu chego em casa que eu vou deitar e dormir. Quando vai descansar. Às vezes eu saio 8 horas de casa e volto às 20, né? Então assim, mas me volto feliz, porque geralmente você consegue atender uma pessoa ou outra, assim, e a gente vê que o mandato tá indo, tá fluindo, meus projetos teve boa repercussão, entendeu? Então, assim, eu vejo que não é em vão o nosso trabalho, que vale a pena você lutar. Perfeito. Nós temos que construir aí com a população, né? Chamar a população para acompanhar o trabalho que a gente desenvolve, porque reclamações a gente ouve muitas. Nossa. Quando você fala em política, as pessoas muitas vezes dizem, eu não quero saber disso, é um assunto que não me faz bem, que lá só entra pessoas com interesses para se beneficiar, né, para beneficiar a si mesmo. Então, muitas vezes as pessoas até nem vou votar, prefiro pagar uma multa do que votar. Então, esse chamamento à população, acho que é importante nós estarmos sempre chamando para nos acompanhar, porque o momento que a população vê que você está fazendo alguma coisa, que está dando um resultado, que está atendendo essas pessoas, eu acho que vai também despertar o interesse nessas pessoas que estão desacreditadas. Então aí a gente pode também, né, mostrar que a mulher na política, pelo fato de ter aquele cuidado especial, de ser pessoas, né, atenciosas, muitas chamam de delicadas, mas às vezes a gente precisa também mostrar, né, que não é só delicadeza, temos que ser firmes nos debates, nas falas, nas discussões, porque claro que nós temos que nos mostrar diante, já que a maioria são homens na política, nós temos que mostrar que nós não estamos lá só para ser mais uma peça dentro daquele lugar. Nós estamos lá para resolver de verdade o problema que a população tanto quer, né? Então, fazer com que a população entenda que nós não somos mais uma somente. Nós estamos lá para trabalhar, para resolver e para mostrar que a política é importante sim para todas nós, porque se nós não tivermos alguém administrando né, os nossos recursos, que a política faz isso, nós também vamos ter problemas na saúde, na educação, em habitação e tudo mais. Com certeza. Bia, você já está no segundo mandato.
Sim. Não sei se a pergunta você vai lembrar, mas quando você sentou pela primeira vez no plenário, quando viu a faixa de vereadora colocada, qual foi o seu pensamento, tendo em vista que você veio aí da sala de aula, dos movimentos, né, do Conselho Tutelar, quando você se viu com a faixa de vereadora, você lembra como foi a emoção? Lembro, e assim, a responsabilidade muito grande, porque tudo aquilo que eu sempre critiquei de quem estava naquele lugar, eu queria fazer diferente. Sim. Então, a responsabilidade muito grande, diante das pessoas que acreditaram em mim, porque o primeiro mandato que eu fui eleita já no primeiro, coloquei meu nome e já fui eleita. Então, aquelas pessoas que depositaram essa confiança no meu trabalho, eles acreditavam que eu realmente ia fazer a diferença. Sim. Então, a responsabilidade é muito grande. Achei que ia resolver muitos problemas, mas como a Ana já disse aqui, às vezes o vereador, ele aponta, ele leva, mas quem executa é o prefeito. Então, aí começa aquela, né, poxa vida, mas a cobrança, a gente está cobrando, mas não anda. Por que não anda? Ah, porque falta recurso. Aí já começa aquelas articulações de levar, buscar recursos no governo do estado, no governo federal. Então, a gente quer resolver os problemas. E a responsabilidade é muito grande, porque a população acreditou e quer ver o resultado. Perfeito. Então, assim, a responsabilidade, assim, foi imensa, mas estamos lá já, segundo mandato, fui reeleita praticamente um pouquinho mais de votos do que o primeiro. O primeiro eu tive 1.113, no segundo eu tive 1.148. Então ficou na mesma faixa, as pessoas, né, provavelmente alguns continuaram comigo, conquistei novas pessoas, novos votos, mas assim, é trabalho, trabalho e trabalho, para que as pessoas não fiquem desapontadas com a tua, né, com o teu mandato. Então, E Ana, você é mais recente, né? Pela primeira vez foi candidata, tentou outras vezes, mas foi eleita agora, já bem mais recente. Como foi esse momento da faixa? O que você pensou? Dá aquele frio na barriga. Porque como a Bia falou, a responsabilidade é muito grande. Porque quando a gente tá lá fora, você tem uma visão. Quando você chega ali dentro, ali é você. Você tem que correr atrás, você tem que buscar, daí você fala assim, nossa, eu posso ser autora de uma lei, daí que lei, o que eu vou estar buscando, qual que é o interesse da minha população, né? Então, assim, dá aquele frio na barriga, assim, dá responsabilidade. Por quê? Porque eu me coloquei ali para trabalhar por uma população, o povo que acreditou em mim. Então, eu tenho que dar uma resposta às expectativas, né, que eles criam em cima da gente. Mas graças a Deus, assim, embora fica muita coisa ainda parada, né, que você tem que estar cobrando constantemente, mas eu me sinto feliz hoje, assim. Hoje já tô mais, um pouquinho segura. Mais de experiência. Tá mais segura. Uma segurança maior, né, de você estar ali, de você impor algumas situações, né, e saber que você tem um poder de voz ali dentro, né? E então é isso. E você sempre tá falando para a população assim, que elas é a peça mais importante pra gente. Sim. Que eu trabalho em prol a tá resolvendo os problemas, demanda da minha cidade. Perfeito. Né? Bom, a gente vai falar do trabalho legislativo de vocês, pensando na causa ambiental. Mas antes de entrar na pauta, eu quero entender como que essa causa ambiental conecta com a vida de vocês, com a vida particular de vocês. De onde vem essa ligação de vocês com o cuidado com a vida e com o ambiente? Um exemplo. Eu sou chacreira, eu moro numa chácara, né? E lá em casa eu planto o que como, crio galinha, então só como ovo caipira, não sei mais nem como que é um ovo, né, normal. Crio pato e tenho uma criação natural de macacos, pássaros que vão lá em casa comer todo dia. Então, a nossa lida, a gente acorda 4h30 da manhã, eu e meu marido, para alimentar a gente cria cachorros bastante, porque cachorro de segurança da chácara e também os caramelos, que a gente chama, né, que são os vira-latas, que passam o dia soltos e à noite a gente faz uma troca. Então, a gente planta o que come e
a separação do nosso lixo, nossa, o meu adubo é todo do lixo orgânico da minha casa. A gente tem muitas plantas frutíferas, mas o que às vezes eu sinto falta, e eu acho que no caso de vocês é bem parecido com o meu, é dessa coisa da população. Quando você fala que se preocupa muito com a população hoje, com a rapidez que a vida exige, não tem o cuidado de separar o lixo. Nós produzimos muito lixo. A gente alimenta mais os lixões, com os animais dos lixões, do que a própria alimentação. A gente joga cascas importantes no lixo, junto com garrafas PET, junto com plástico. A gente não, porque eu não faço isso, mas a população faz muito isso. A coisa particular de vocês, na vida particular, existe essa ligação com o trabalho? Você pensa, bom, eu faço isso, então eu vou tentar fazer com que a população também faça isso. Então, Cirlei, é uma situação bem difícil mesmo, né? Porque, assim, a gente, dentro de casa, você tem que ser o exemplo, né? Já tá indo Termina que nós somos um pouco de espelho para todo mundo, né? E estamos ali, a vida exposta. Somos verdes, né? Do Partido Verde. Então, assim, eu procuro estar conscientizando, assim, a população, porque nós temos muito problema com lixo lá. Nossa. Muito. Às vezes a prefeitura até faz o papel dela, vai lá. Porque, assim, eu sou muito de visão, sabe? Eu vejo lá tem coisa... coleta de lixo seletivo? Tem lixo orgânico e lixo... Tem. Né? A prefeitura tem isso? Tem ecopontos de... Não tem. Só que põe na frente da casa separado. Existe muitas isso? Vezes não separam também. Porque acho que a população não tem essa conscientização ainda. Uhum. Né? E até o poder público, né? Que até é uma questão que eu posso estar levando, né? Tá fazendo um trabalho junto com a população e junto com as secretarias, que a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente lá. Então, assim, seria muito importante. Mas eu vejo que a população ainda ela falta, assim, a educação a respeito de fazer alguma palestra, alguma coisa assim, para que eles possam se conscientizar. Porque outro dia eu fui, assim, na beira de um cemitério, que a gente tem um pouquinho afastado, a rua estava até fechada, porque eles colocaram tanto lixo que fechou a rua. Daí vem as enxurradas, carregam tudo. Então, assim, daí vem a prefeitura limpa, daí quando você passar 2, 3 dias, o povo já começa a jogar novamente. Então, é uma questão bem séria ainda esse lixo pra gente. Né? Uhum. Hoje a gente já pega o lixão mesmo, o lixo, ele é levado para a Cidrolândia, eu acho que é uma cidade que faz reciclagem do lixo, que separa todinho, ele é feito lá, a pesagem dele, né? Então, assim, a gente já está tendo então já aliviou um pouco o nosso lixão, porque antes era um lixão. Então, os lixões têm que acabar até 2030, já era para ter acabado. E Bia, cidade maior, né? Guarapuava já tem mais de 200 mil habitantes, ao contrário lá de Aquidauana. E essa questão, assim, a sua questão pessoal, né? Primeiro, e essa relação com o teu trabalho, como que é a tua... Hoje nós consumimos muito, né? O consumo aumentou muito. Então, quando você começou a contar, né, o lugar onde você mora, eu comecei a imaginar que, né, quando a gente era criança, não tinha essa questão, por exemplo, de o lixo a ser reciclado, porque era tudo praticamente orgânico, né? Como você disse, criava galinha, tinha o ovo em casa, o que produzia do orgânico era enterrado. Isso eu lembrei mais da minha infância, que era nesse formato. Hoje a gente vê que a população consome muito, nós viramos consumistas sem limite, hoje a população. E eu acho que o foco principal para a gente tentar amenizar, resolver, infelizmente, eu acredito que, por mais que seja a longo prazo, mas assim, para amenizar tem que ser um trabalho feito nas escolas, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes e também com os adultos. A questão da separação, a questão do município investir, né, nessa questão de ter uma cooperativa onde os operadores ecológicos possam levar o material que eles recolhem, fazer esse material virar, porque ele é dinheiro que é jogado muitas vezes enterrado. Então, trabalhar a questão do
daquele trabalhador que vai à busca de poder vender esse material e ter o seu sustento, mas também nas escolas é importante ter muitos projetos. Lá em Guarapuava nós temos, né, a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo um trabalho nas escolas, inclusive com premiações para os alunos, com cartazes, com poesias. Há muito tempo ali, agora até a gente cobrou também, nós tínhamos o Festival da Canção Ecológica, onde os alunos do ensino médio produziam músicas falando da questão ambiental, mas não só falando e ficando só na fala, vivendo aquilo, provando que eles estavam fazendo a diferença em relação ao meio ambiente. E eu acho que é uma coisa muito séria, que nós temos que nos preocupar, assim, muito com essa questão. Porque nós temos um aterro sanitário que é privado lá na nossa cidade, vem lixo de todos os municípios em torno, mas assim, hoje nós pagamos R$260 a tonelada para enterrar o lixo, então é um custo que existe para o município, sendo que se a população tivesse essa, né, costume, essa ideia de fazer e na sua própria casa, ia produzir menos lixo, o município ia gastar menos com essa questão e nós poderíamos investir esse dinheiro em outras atividades que são também necessárias dentro do município. Então, é a consciência da população mesmo, para a gente tentar resolver um pouquinho dessa situação. Essa questão ela é muito séria, né? A produção do lixo é uma questão muito séria. E o aterro também é prejudicial, porque ele termina contaminando, né, os lençóis. Bom, se no começo falamos de trajetórias, agora quero entrar no tema central, o meio ambiente como política pública e de proximidade, porque quando pensamos em sustentabilidade, não estamos falando apenas de grandes acordos globais, né? Estamos falando também de saneamento no bairro, né? Nas questões da poluição que incomoda a comunidade, da proteção aos animais. Ana, recentemente você apresentou um projeto de lei contra os escapamentos adulterados em motos e carros. Essa pauta toca tanto no tema ambiental quanto no bem-estar da população, especialmente de pessoas com deficiência e idosos. Sim. O que te motivou a levar esse tema e qual o impacto que você espera alcançar ou já alcançou na cidade? Então, Sirlei, foi uma lei que antes de levar ela para pauta, né, eu me reuni com o Departamento de Trânsito, Secretaria de Meio Ambiente, Comércio. Eu sempre me reúno antes com uma comunidade, assim, os setores mais importantes da cidade, para a gente estar trocando uma ideia, ver que se realmente aquilo vale a pena a gente estar colocando em pauta. Por quê? Porque eu não quero fazer uma lei e, de repente, só existir e a gente não fazer cumprir. Então, chamei o comandante da polícia militar também, que participou junto com a gente. Polícia de Meio Ambiente veio, né? O comandante também. Então, assim, tivemos um bate-papo bem bacana, né? E surgiu essa ideia, assim, de estar fazendo. Por quê? É uma poluição sonora, assim, insuportável. Né? A gente, às vezes, está conversando com uma pessoa na rua, passa uma moto, que você tem que ficar ali praticamente, talvez, um minuto, alguns segundos para esperar para você poder ouvir alguém falar. Fora quando eles se juntam naqueles passeios... Não, e hoje em dia os motoboys, eles usam nas motos para quê? Para chamar a atenção da pessoa que ele vai entregar alguma coisa. Outro dia eu estava na minha casa, era 10 horas da noite. Acordei com o motoboy que... Eu fui na localização errada e bateu justamente na minha casa. E aí, 10 horas da noite para entregar um lanche. Ele vai, assustei. Falei, gente, que ele vai te criando aquela... E nós temos hoje um grande número de autistas, né? E essas mães atípicas, elas sofrem muito, porque as crianças, elas se debatem, elas se automutilam. Sim. Porque elas têm, né, crianças que têm problema com volume alto de barulho. Então, assim, essa foi a minha preocupação. Porque eu venho, assim, da saúde, eu trabalhei muitos anos. Então foi eu muito me deparava bom o impacto. Muito com essas demandas, assim. Então, eu coloquei no meu coração que eu ia, assim, ajudar a minha população nesse sentido. Olha, eu até admirei bastante, assim, porque, assim, eu não tive muito ponto negativo ali de aceitação. A maioria da população aceitou.
os depoimentos ali, sabe? E assim, dessa demanda às vezes surge em outra. Eu fiz também uma lei dos fogos de artifício, que é também contra os ruídos, né? Contra principalmente para os animais, né? Para os cachorros. Os animais, eles sofrem. Tem animal que, se ele estiver amarrado, ele vai se debater até ele morrer. Né? O gato, por exemplo, eles se debatem, eles não conseguem, porque os tímpanos deles não são preparados para barulho, né? Acima de 70 decibéis. Né? Então lá eu coloquei um volume de 70 decibéis, que é o permitido. Eu tive, assim, você falou do escapamento, mas eu vou falar um pouquinho da lei dos fogos, que também, que também muito importante. Bastante impactante, assim. E era a primeira lei que eu falei assim, eu quero estar fazendo, porque eu via na unidade onde eu trabalhava, na saúde, né, que eu era chefe do SEM lá, e quanto aquelas mães sofriam, quantas crianças sofriam, eles ficavam acuadinhos com algum barulho, né? E daí vem os relatos delas de final de ano, que às vezes elas não podem participar de uma festa de final de ano por conta dos fogos. Então eles têm que ficar, ou às vezes sair para algum lugar. Então, assim, foi uma questão bastante importante. Teve um vereador que tentou colocar essa lei, ele não conseguiu. Mas eu tive uma sorte, assim, muito grande, uma bênção de Deus, que lá em Aquidauana a gente tem uma única casa dos fogos, né? E eu recebi no meu gabinete o proprietário, que ele veio, né, conversar comigo, e eu consegui, assim, através de mostrar para ele que hoje já existe outras estratégias, que já existe os fogos só com as... Sim, né, são lindos, né? Os artifícios muito mais lá, lindos, que barulho, inclusive, né? Então, assim, ele me apoiou. Até os decibéis ele me ajudou, sabe? Então, assim, eu tive um grande apoio dele. Então, para a população, você teve o apoio da população. Tive apoio da população e dos órgãos, dos setores envolvidos, né? E agora a gente tem que fazer a lei ser regulamentada e ser cumprida. Sim. Né? Que é o que eu vou bater em cima agora, né? Porque não adianta você fazer só por fazer. E não cobrar. Eu gosto que eu fazer um projeto ou uma lei que ela seja cumprida, né? Perfeito. E continuando aqui nessa coisa da causa animal, Bia, em Guarapuava, você é autora da lei que institui a Semana de Conscientização da Causa Animal, né? Como você vê a causa animal integrada ao debate ambiental e como isso pode educar a população em relação à sustentabilidade? São vários nichos, né? Então, hoje a nossa cidade ela tem mais de 80 mil animais, tanto em residências como nas ruas. Assim, nas ruas hoje nós temos em torno de 30 mil animais que não têm donos. Nós temos uma lei lá que é a lei do cão comunitário, onde as pessoas cuidam, né, de alguns animais que ficam ali, colocam casinha, colocam comida, água, só que está dando problema para a população que está cuidando, né, para essas pessoas que estão atendendo esses cães. Os cães estão atacando, muitas vezes as fêmeas entram no cio, aí elas ficam mais agressivas. Nós estamos com um problema sério com os cães pitbulls, né, que as pessoas muitas vezes compram e verem que o cão ele não é agressivo muitas vezes com as pessoas, mas ele é agressivo com outros animais. E eles começam a atacar outros animais, aí as pessoas vão tentar separar, acaba atacando a pessoa. Então, estamos tendo muitos problemas lá. Essa semana, né, que a gente criou a lei para que seja feito um trabalho, então é uma semana no comecinho do mês de outubro, onde a gente trabalha com toda a comunidade dentro das escolas também, com a população, tem algumas, né, a comunicação do município solta algumas informações, porque a responsabilidade é do poder público, mas é de toda a população também. Então, enquanto a população não assumir que se você tem um animal, você tem que cuidar, você não pode soltar na rua, você tem que mandar castrar, você tem que, né, tratar esse animal como se fosse um membro da tua família. Então, no início do meu mandato, no primeiro mandato, eu achei que eu ia resolver todos os problemas de Guarapuava. Mas, infelizmente, não consegui. Hoje, para vocês terem uma ideia, Shirley, eu tenho 17 animais que eu resgatei durante esse meu primeiro mandato e agora começo do segundo. Eu tenho 12 cães e 5 gatos resgatados, que as visitas, eu sou uma vereadora que gosto muito de estar circulando, né, pelos bairros, e muitas vezes, assim, eu encontrava o animal lá
estava super maltratado, com doença de pele, a fêmea no cio. O que eu fazia? Eu mesmo recolhia aquele animal, ligava para uma protetora, que é amiga minha, ela ia lá, pegava, levava, castrava, fazia o tratamento, e eu dizia, agora devolva lá no lugar. Bia, mas como é que nós vamos devolver? Vou te levar para você ver o animal. Ela levava na minha casa, eu dizia, então vai ficar aqui em casa uns dias para ter a recuperação, e acabava ficando comigo. Então, isso tudo me causou esse aumento da população animal dentro da minha casa, né? Então, é bem difícil essa ideia de que você consegue resolver sozinha. Então, a gente tem feito um trabalho junto com políticas públicas do município, Secretaria de Meio Ambiente. Nós criamos dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, nós criamos uma comissão para tratar exclusivamente a causa animal, pelo fato de termos um aumento excessivo de animais abandonados. As pessoas não se responsabilizam, soltam o animal muitas vezes para dar aquela passeadinha, o animal não volta mais, já fica como um cão abandonado. Esse cão ou a fêmea não é castrado, aí causa um problema enorme. Então, as pessoas também abandonam esses animais. Nós temos alguns lugares assim que seriam áreas longe do centro, então as pessoas muitas vezes vão lá e abandonam. Então é muito sério para nós. Hoje nós estamos com um problema sério e temos que resolver. Então nós estamos buscando inclusive parcerias, né, com as ONGs. Nós temos uma ONG que é bem atuante, nós temos muitos protetores independentes, mas às vezes as pessoas não têm condição financeira de cuidar. Eles gostam de animal, mas eles não têm condição financeira. Então a gente está tentando fazer um trabalho de consciência na população para que eles ajudem financeiramente. Uma ONG, um protetor independente, e também, né, levando ideias para o município. Nós temos um canil municipal também, onde hoje a população dentro desse canil está muito além do que ele comporta. O canil foi construído para 150 animais, nós estamos com 350 hoje, porque a população entendeu que aquele canil é um lugar para... É como se fosse um descarte lá, vou descartar meu animal, vai para o canil, fica lá, virou um depósito. Então, muitas políticas que existiam antes não estão mais dando certo, e nós temos que pensar, então, numa mudança. Por isso, essa semana. Daí, nessa semana, é feito um trabalho, né, o município inteiro foca nesse trabalho de consciência, de cuidados com o seu animal, se te encontrar um animal na rua abandonado. Dentro das escolas nós fazemos também, junto com a secretaria, as universidades também do município fazem um trabalho muito bom. O ideal é sempre buscar essas parcerias. As parcerias, que seria, né, o poder público mais a população. Então, nós temos apoio, mas nós precisamos fazer com que as coisas sejam resolvidas, né? Então, é isso que a gente tem cobrado muito. Eu moro em chácara e fechada, né? Não consigo criar gatos porque eu crio o Rottweiler. Rottweiler não gosta nem de criança e nem de gato. Eles são de segurança, por isso eles ficam à noite. Mas aí à noite o gato não fica em casa, né? E termina não dando certo. Mas o que tem de abandono de gatinho, gente, dói meu coração. Porque eu vou saindo, tá lá na rua os gatinhos, junto com a mãe e tudo. Às vezes eu levo lá para minha mãe, que a minha irmã cuida dos gatos na rua mesmo. Eles moram na rua e ela bota comida e água. E eu termino levando para lá, porque não tem como. Mas é sofrido ver que as pessoas não têm esse sentimento, né? De larga os bichinhos no meio da rua e pronto. Uma total falta de sentimento. Bom, pensando em cidades diferentes, de diferentes portes, né? Nós estamos aí 49 mil habitantes, mais de 200 mil. Uma média como a Aquidauana e outra maior como o Guarapuava, quais os desafios específicos de cada realidade para implementar políticas ambientais consistentes? Tipo assim, você fez a lei do som, Bia tem, mas essa diferença de população, como que você, lá em Aquidauana, como você pensa quando você vai propor leis, quando você pensa como? É claro que sempre é uma busca, né? A população mas você faz um estudo, pelo que eu percebi, a sua lei foi aprovada e o do vereador na mesma coisa não foi. Você faz um trabalho, parece que anterior, né? Numa cidade pequena, beleza. Depois vamos ouvir a Bia, como que é essa diferença, né?
40 mil para 200 mil habitantes. Então, é como eu já te disse, né? Lá, antes de eu fazer qualquer projeto, né? Eu envolvo os setores responsáveis, né? Sim. Que daí eles vão dar um apoio. E, assim, eles se sentem muito... A parceria com a prefeitura é boa ou é de... Sim, o nosso prefeito, ele tem nos atendido. Ele também é o primeiro mandato dele, então, assim, você pega uma prefeitura, tem muitas demandas, assim, passado que às vezes fica, né? Então, assim, a gente vê que ele teve uma certa dificuldade no início, mas ele é um bom administrador, a gente já deu para sentir nele, assim, né? E tem trabalhado junto com a gente, a Câmara é bem parceira dele, não que a gente vai fechar os olhos, né? Diante de uma situação que exija, assim, mais... que a gente exija mais dele, que a gente vai procurar mais, tá batendo mais em cima de algumas situações para que ele coloque as ações para serem executadas, né? Porque realmente a cidade pequena, a gente é muito mais cobrado, a gente é mais visível ali dentro, né? Então a gente tá mais assim, o corpo a corpo mesmo. Então as pessoas estão mais... Então o nosso é o corpo a corpo todo mesmo. Todo mundo te conhece. Às vezes a pessoa fala assim, mas a campanha não acabou, você ainda tá na rua. Mas fala, não tem que acabar. Porque agora você tá ali, realmente ainda fazendo, eu faço algumas visitas para eleitores meus, porque eles sempre abriram as portas. E eu sempre falava que eu não ia abandonar, eu não queria ser igual. Né? Porque eles falavam, não, é só daqui 4 anos que vocês vão voltar novamente. Então, assim, eu tenho buscado bastante estar envolvida com meus eleitores e estar resgatando novas pessoas através do trabalho, porque assim, como eu falo, eu sou vereadora da cidade, de 49 mil habitantes, eu não sou vereadora só dos meus 491 votos que eu tive. Sim. Hoje eu sou vereadora da minha cidade, né? Eu tive um apoio muito grande da minha igreja também, que eles vestiram a camisa, eles me deram um apoio muito grande. Porque assim, quando você tem recurso, beleza, mas eu não tinha. Eu sempre, meu desafio era até onde você vai sem dinheiro, até onde você consegue conquistar por prestígio, né? E eu fui crescendo, cada eleição eu crescia 100 e poucos votos. Daí as pessoas que tinham visão de política falavam, vai que você vai ganhar dessa vez. E eu não queria sair dessa vez, eu não queria. Porque, assim, eu passei na época do Covid umas perdas, eu perdi o esposo, sogro, então, assim, você fica fragilizada, né? Daí você ir para uma campanha, não é fácil a campanha política. E esse ano, o ano passado das eleições, para mim foi o ano mais difícil mesmo, entendeu? Então, assim, mas foi um grande desafio. E a gente... Pode falar. Né, e a gente vai, é isso mesmo, se você não trabalhar com parcerias dentro da sua cidade, você não consegue fazer nada. Porque a gente sozinho não é nada. Sim. Então tem que ser no coletivo mesmo. É com parceria, é a população envolvida, sempre tá procurando envolver. E eles me procuram muito, sabe? Eu sou bastante procurada mesmo. Sim. E se eu for na rua ver qualquer situação, eu já ligo pro órgão competente e fico em cima até que se resolva. Né? E graças a Deus, assim, que eles me aceitam bem como vereador e pedem até ajuda, sabe? Tem muitas pessoas que pedem ajuda. Perfeito. Antes de passar para a Bia, nós já estamos próximos de terminar, e eu quero te desafiar a criar a Procuradoria da Mulher lá no município de Aquidauana. Esse aqui é um folder lá que a Bia já tem, a Procuradoria lá em Garapuava, mas eu quero deixar, então, um desafio para você no próximo podcast, no próximo ano, né, de você trazer para nós a criação da Procuradoria da Mulher lá em Aquidauana, e que seja na Câmara, que é mais um espaço para a mulher procurar, né? Tem um lugar acolhedor ali para procurar um lugar de ajuda. Levando. Então fica o desafio. Bia, viu, Sirlei, mas isso aqui já está no meu projeto, inclusive a minha equipe já está trabalhando em cima desse projeto da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal. Perfeito. Vamos lá então ouvir a Bia com relação aos desafios, né, e a realidade de implementar políticas públicas consistentes, principalmente nessa questão do meio ambiente. Eu acho que a saída é nós chamar a responsabilidade da população e fazer projetos em conjunto. Essa ideia que a Ana trouxe, né, a gente também faz lá. Toda vez que você vai
começar a escrever uma minuta de um projeto, eu acho que é muito importante a gente chamar as partes envolvidas para sugerir também. Sim. Porque aí essas pessoas que vão ter que fazer com que esse projeto aconteça, né, as ações aconteçam, ela também ajudou a construir. Então, a responsabilidade não é só de nós que vamos criar a lei, mas sim daquela comunidade, daquelas pessoas que participaram na formulação da lei. Eu tive uma entrevista há alguns dias lá numa rádio da nossa cidade, que a pessoa, o radialista estava me fazendo algumas perguntas e nós levamos a questão da causa animal. E assim, todas as sugestões que eu dizia, ele dizia que não ia dar certo. Então, né, naquele momento eu disse, mas então, já que, né, você está me dizendo que não vai dar certo antes de a gente formular as questões, o que você sugere? Então, naquele momento eu vi que ele não sabia o que dizer. Por quê? Porque também não tinha sugestão, mas tinha críticas às sugestões que a gente tinha. Então, acho que é muito importante jogar a responsabilidade para as pessoas. Sim, tá, então vamos resolver esse problema X. O que você sugere? O que nós podemos fazer para resolver esse problema? Então, a partir do momento que as pessoas ajudam você a formular uma lei, a pôr essa lei, a escrever, então, ali você vai ter que fazer também que ela seja cumprida. A questão dos fogos, né, que é uma coisa muito séria também para autistas, para animais, para idosos. Nós também nós temos a lei, não é de minha autoria, de um vereador que veio antes, né, do meu mandato, e assim, nós fomos buscar por que essa lei não estava sendo cumprida. Sim. Então, o que nos disseram é que existe lei de que a pessoa que tem uma loja e vende esses produtos, ela não pode ser impedida de vender esses produtos. É a lei do consumidor. Ele tem que vender, porque ele paga imposto para vender aqueles produtos, que é os fogos e foguetes e, né, tudo mais. Então, aí bateu nessa questão. Então, o que nós vamos fazer? Nós julgamos, então, para a pessoa que tinha loja, o que nós vamos fazer para melhorar? Então, nós fizemos algumas emendas na lei, alguma sugestão das pessoas que tinham interesse em venda dos fogos, as pessoas que não queriam porque tinham problemas com isso, e a gente conseguiu ir amenizando. Então, eu acho que a melhor forma de a gente apresentar uma proposta, uma lei, é chamar a população para responsabilidade junto. Então, aí não tem como dar errado. Os interesses, né? Comuns. É um interesse comum, você vai participar, você vai sugerir, mas por que você não vai cumprir, então? Então, essa forma de trabalho, eu acho que é a que mais dá certo. Né? Você fazer sempre junto com as pessoas, para que elas também tenham essa responsabilidade de fazer com que essas leis sejam de verdade cumpridas. Sim, com certeza. Bom, estamos quase chegando ao fim, mas não... Antes de encerrarmos, eu quero ouvir ainda um pouco os sonhos e as inspirações de vocês e o que mais inspira vocês nessa caminhada política. Qual o sonho ainda gostaria de realizar em relação ao futuro ambiental das suas cidades? Que te leva ainda? Porque a gente não para de sonhar. Às vezes são até utópicos, mas a gente tem que continuar. Um sonho, Cirlei, assim, que eu tenho bastante para o meio ambiente é as limpezas dos rios, né? Porque na minha cidade, ela é dividida por um rio, o rio Aquidauana, né? Que ele divide Anastácio, que é uma cidadezinha antes da nossa, pelo rio. Daí você vê que os pescadores, o povo que vai ali, jogam muita sujeira. Daí, de vez em quando, a gente faz uma busca e a gente, através do Exército, Corpo de Bombeiro, a Secretaria de Meio Ambiente, faz uma limpeza, umas coletas desses resíduos que ficam, né? Garrafa PET, lá tudo lá. Muito a gente tem problema de enchente lá também. Ele seca muito. E outro dia eu me reuni com a procuradora do município, porque a gente tem muito problema de afogamentos, né? Agora mesmo, semana teve, porque a gente tem as cachoeiras, onde o pessoal desce com caiaque. Então, ali, nessa cachoeira, inclusive, a gente está tentando arrumar um projeto que proíba que a pessoa se banhe ali, porque ela é perigosa. Tudo que entra ali praticamente morre. Porque não tem uma segurança, a gente não fica ali. O ser humano é bicho muito louco, né? Muito louco. Joga desafio. Entra dentro da água sem conhecer, vai entrando. Então, às vezes vem de fora, é um turista que ele não sabe a profundidade daquilo, o perigo que existe naquelas cachoeiras, naquelas correntezas, entendeu? Então,
Então, eu me reuni com a minha equipe, né, meu gabinete, minhas assessoras, junto com a Procuradoria, e a gente está fazendo um levantamento para que as pousadas criem um meio assim de estar alertando a população dos perigos, porque existe muito. Você vê, outro dia nós tivemos um morador ali que foi atacado por uma onça pintada na beira do rio. Então, assim, foi morto, a onça comeu ele. Então, assim, tem vários meios para a gente estar buscando, assim, uma segurança para a população. Você vê como, então, é um como o desafio muito ambiente grande. tá em conflito. Por que essa onça estava lá? Com certeza o ambiente dela estava sendo agredido. Alguém estava alimentando também. Não, e estava sendo agredida. Ela não sai do ambiente dela para outro lugar, né? Como é região pantaneira, o que acontece hoje? Nós estamos vivendo a seca. E nós tivemos uma queimada agora na Serra de Maracaju. Olha aí. Para vir do meu município para vir para a capital, nós passamos as fumaças dos fogos que atearam queimadas ali. Então a gente tem muito esse problema das queimadas dessa época de seca. Fome e sede. O que acontece? Queimam animais silvestres que vivem no meio ali. Né? É o ambiente deles, né? Sim. Então, assim, a gente tem muitos esses problemas ali. Então, assim, é um meio, assim, que eu até, inclusive, falei com o filho do Bluma, né? Que ele trabalha muito essa parte do meio ambiente, pra gente estar fazendo um projeto que a gente possa estar conscientizando a população. Que a maioria é conscientização. Não tem como outra coisa. Então, assim, nós temos acho que é 3 milhões, cento e poucos de área de pecuária, pecuária, agricultura e florestas, né, dentro do nosso município, do estado. Então, assim, é grande, nossa vegetação é muito grande, né? Então, assim, a gente tem que estar buscando algum meio, algum recurso, porque a gente possa estar ali trabalhando juntamente com eles, né? E nós temos também lá o distrito de Camisão com Piraputanga, que hoje é um ponto turístico, porque nós temos um morro, a Serra do Morro do Paxixi, onde muitas pessoas vão, que tem um mirante, umas partes bonitas que nós temos na cidade. Mas hoje a gente já vê várias construções nos entornos do morro, tirando as pedras, já devastando, você entendeu? Então, assim, já estamos buscando algum meio da gente estar trabalhando e proibindo, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, eu já tenho conversado com eles. Então, assim, é um desafio muito grande na nossa cidade. Nós temos uma lagoa dentro da cidade, coisa mais linda, chama Lagoa Comprida. E hoje, assim, eles estão fazendo pista de caminhada e a gente muito preocupado com o meio ambiente ali. Até que ponto esse asfalto ali dentro, no entorno da lagoa, tem um impacto positivo, né? Mas está sendo construído. Vai ser um grande parque com várias áreas de lazer, entendeu? Então, assim, daqui creio que uns 2, 3 anos que essa obra já esteja finalizada. Então, e temos a lagoa ali dentro, que você vê um jacaré, você vê um mutum, você vê vários um tuiuiu, você chega ali, você vê vários animais ali dentro. E era toda fechadinha, por enquanto, uma parte, né? E o restante é aberto. Mas a gente vê assim que é linda. É a maior riqueza que a gente tem na nossa cidade, é aquela lagoa. É linda demais. A gente ouve e fica preocupado, angustiado, né? A gente vê que os problemas ambientais no Brasil são muito grandes, muito né? Grande. Então, impactante, né? Que te inspira, Bia? E com relação ao futuro ambiental das nossas cidades, o que... Só preocupações. Então, são muitas, né? Mas assim, meu sonho é ver a minha cidade 100% com saneamento, rede de esgoto. A questão da habitação também é um problema que nós enfrentamos muito. Muitas pessoas não têm, né, um local apropriado para construir suas casas. Então, nós temos as áreas que são chamadas de ocupação ou invasão, né? Então, isso, assim, eu só... seria a minha realização, né, como vereadora, seria ver essas pessoas com uma casa adequada para morar, com saneamento, com rede de esgoto, com saúde, né, uma saúde, né. Aí, se a pessoa tem saúde, o ambiente também fica saudável. A nossa cidade, ela é uma cidade, assim, que tem muitos parques e praças, tem uma área ambiental, que é o Parque das Araucárias, que nós temos, porque nosso lugar lá tem muitas araucárias, né, que é o pinheiro, vocês já viram? Sim. O pinhão. Então, assim,
aquilo tudo é bonito. Só que nós temos que também as pessoas terem consciência de cuidados com esses lugares. Então, né, que cada um não descarte os seus lixos em lugares inadequados. O lixo, ele causa lá para nós as inundações, os alagamentos nessas casas de pessoas que vivem em áreas de risco. Então, assim, a política seria para melhorar a vida de todas essas pessoas, mas também elas têm que ajudar para que essa vida melhore. Porque se o poder público faz e a população não ajuda, nós também não vamos conseguir. Então é consciência mesmo, é trabalhar a questão de projetos de consciência da população para a gente melhorar para todo mundo. Né? E quero deixar aqui, antes de nós finalizarmos, a questão da Procuradoria, que a Shirley falou. A gente tem várias ideias, projetos, se você precisar, eu fico à disposição. A gente tem agora, trocamos nossos contatos e, né, estamos nos seguindo nas redes sociais. Se você precisar de alguma coisa, eu tenho uma menina exclusiva para trabalhar como... Ela é assessora direto só da Procuradoria. Ela tem formação para isso, já tem experiência. Então, qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição. Só chamar que nós vamos também te dar um apoio, uma porta aí. Da mesma forma, Bia, eu agradeço, né, esse apoio, te conhecer. Isso só agrega, né, no nossos mandatos. Claro. Tá aqui com a Shirley, nossa, a gente só conversava por live, alguma coisa assim, né? Então isso é muito importante mesmo, a gente tá aqui nesse bate-papo, que só vem acrescentar realmente o nosso mandato, né? E coloco-me também à disposição lá, se precisar de alguma coisa. Com certeza eu preciso sim, porque eu já estou elaborando esse projeto lá. Agora, esses dias eu tive que ficar de licença, então dei uma paradinha, mas agora que eu voltar, a gente já retoma novamente os trabalhos. Bom, o objetivo do nosso podcast é exatamente esse. Primeiro, levar para a população, de uma maneira geral, os nossos pensamentos, o que cada vereadora está fazendo no seu município. E o outro é esse, né, de trocar figurinhas. Somos 93 vereadoras no Brasil todo, é muito pouco. Sim. Mas pelo menos a gente se encontrar e mostrar para a população, até do seu município mesmo, o que cada uma está fazendo. E o nosso próximo ponto, já próximo de encerrar, já encerrando, é que conselho vocês deixariam para outras mulheres que querem entrar na política, especialmente aquelas que têm paixão em defender o meio ambiente, desde os animais até o ambiente da sua cidade? Que conselho vocês dariam? Eu gostaria muito, assim, sabe? Eu sei que vocês têm um pensamento mais elevado por conta do mandato, mas são coisas tão simples, sabe, que quem nos ouve, quem nos assiste nas nossas redes, no YouTube, sabe, são coisas pequenas que você pode fazer. Por exemplo, adotar um copo. Parece mínimo, mas você adotar um copo, já que no lugar onde você está só tem copo descartável, adote esse copo o dia todo. Um copo descartável leva 100 anos para se degradar, né? Quantas gerações passam, né, até isso? Adotar um copo ou não aceitar o copo. Gente, tomar líquido quente em copo descartável, você não sabe porque tanta gente que o câncer no Brasil. Verdade. Tá lá, tá claro, você entra lá no Google, coisas quentes em copo descartável, dá câncer, copo descartável para tomar frio, né? São coisas tão mínimas. Separar, gente, é só separar o orgânico do não orgânico. Dois lixinhos na tua pia, joga o plástico num e joga. Não tem onde colher, tá fazendo a tua parte. Sim. Né? Com certeza a prefeitura vai dar um jeito de colher esse material. Então são coisas tão mínimas. Na Câmara, você não aceitar na Câmara que tenha copo descartável. Tem que ter um copo de papel que é feito. Talvez o valor seja tão igual ao copo descartável. Então, são coisas mínimas que a gente tem que exercitar individualmente e depois mostrar para as pessoas. Eu fico muito triste. Na minha escola, eu ainda trabalho, sou aposentada de um contrato, mas ainda trabalho em outro. PV Mulher, eu sou voluntária, então é uma correria na minha vida. Mas na minha escola eu luto muito pela questão da cantina, de separar
os lixos na cantina da escola, alimentação para 400 crianças de manhã e 400 à tarde. Mas é uma luta que tem que partir de nós. Nós temos que ser o beija-flor que joga as gotas d'água na floresta queimando. Porque se nós tivermos milhões de beija-flor, a gente vai terminar apagando os incêndios, né, da vida. Então, eu queria deixar essa mensagem, né, para as pessoas que nos assistem e queria ouvir qual o conselho que vocês deixariam, principalmente para outras mulheres, porque outra coisa que a gente luta, há quantos anos que eu estou lutando aí por mais mulheres na política e as mulheres não querem, quando querem ainda são um pouco votadas. Existe toda uma história, mas que a gente tem que lutar e não desistir, né? Eu não quero me sentir cansada, já os meus 62 anos aí, mesmo crossfitando, mas tem horas que me dá uma canseira, sabe, da gente bater na mesma tecla e as coisas não acontecerem. Mas a gente não pode desistir. Eu queria ouvir o conselho de vocês para essas mulheres. Então, é o que eu já te falei aqui, né, Bia? Eu não desisti, eu fui em 3 mandatos, 2 mandatos, assim, bem... Eu fui evoluindo de um mandato para o outro, né? Daí agora, dessa vez, graças a Deus, deu certo. Por quê? Porque eu não desisti, eu fui persistente. Então, minha fala para as mulheres é o seguinte, que elas se valorizem, né? Nós temos potencial. A mulher tem muito conhecimento na cabeça, às vezes ela pode até não ter um nível superior ou um estudo, mas tem tantas mulheres que a gente conversa, que tem tantas ideias. E eu tenho motivado, sabe, Bia? Porque, assim, Bia, eu não sei quantos... É só você também lá na Câmara? Não. Nós tem somos mais, né? 4 mulheres. Eu sou sozinha na Câmara. Às vezes eu sinto falta. Eu até motivo bastante a coordenadora das políticas públicas, ela foi candidata. Falo, não desiste, que você vai conseguir chegar lá. Porque a gente precisa. Hoje, se eu tivesse mais uma mulher ali na Câmara, com a visão que a gente tem... Que mulher tem uma visão mais ampla, né? A gente age bastante, assim... Às vezes eles falam assim que nós somos frágeis, que nós somos isso. Não, mas nós não somos frágeis, não. A força que a gente tem, nossa, supera, né, vários outros, né, seres humanos, né? Porque a gente consegue fazer várias coisas. E às vezes até na campanha eu falava assim, a mulher quando ela não consegue fazer alguma coisa, ela inventa, mas ela faz, né? Então assim, a gente vai se reinventando, vai fazendo. É gostoso estar ali, eu estou feliz hoje no meu mandato, com mais segurança, né? Com mais poder de voz. Então eu vejo assim que a gente vai conquistando o ambiente da gente, né? Vai conquistando. E no meu gabinete eu não uso copo descartável lá, Sirlei. É uma das coisas assim, que lá é eliminada. A gente usa xícaras, né, de porcelana, de louça, de vidro, mas a gente não usa. No meu gabinete a gente não usa. Coisa boa. Mas é uma coisa assim que a gente pode estar conscientizando também. Fazer um trabalho ali dentro, né? Que a gente tem um presidente que eu falo assim, ele ouve bastante. Às vezes eu dou ideia, às vezes no dia mesmo nós fomos dar título para as mulheres que fazem a diferença. Eu dei uma ideia da gente estar levando uma moça que ela toca violino e ela fez uma abertura tão linda pra gente. Então a gente vai acrescentando aí as nossas ideias, né? E a gente não é se impor, mas é você levar, às vezes, com carinho. E a gente tem esse tato, né? De conquistar, de estar levando e estar buscando e estar trazendo nossas ideias. E eu incentivo que as mulheres venham, porque o nosso lugar é onde a gente quiser. Então, eu como, né, professora... eu gosto muito de conversar com as adolescentes, né, com as meninas jovens, e sempre chamo para conhecer o trabalho dentro do legislativo. Sim. Porque talvez a falta de interesse das mulheres é porque elas não sabem o que acontece lá dentro. Então, nós temos muitas coisas que a gente reclama. O ser humano é assim, a gente reclama mais do que agradece. E tem muitas coisas que a gente faz que dá certo. Então, acho que é importante convidar essas mulheres para ir até o nosso trabalho, se elas não têm possibilidade de assistir sessões pelos meios digitais, mas assim, começar a entender o que acontece lá dentro e despertar o interesse dessas pessoas. Então, acho que é buscar, né, mais as jovens, mulheres mais jovens que estão ainda fazendo, né, um curso ali, ensino médio,
mostrar a importância de nós estarmos ocupando esses espaços. E na prática, mostrando na prática mesmo. Então eu vejo assim que muitas mulheres se espelham em outras. Então, acho que é mostrar esse trabalho que a gente desenvolve, né? Ser exemplos bons exemplos para outras mulheres e sempre dando força uma para a outra, que eu acho que é o fundamental. Como você disse, Ana, muito importante não desistir na primeira... Né? Não fui eleita no primeiro mandato, mas tem o segundo, tem o terceiro. Enquanto você tiver forças para estar tentando, tem que tentar. E nós, mulheres, elas somos muito persistentes e resistentes. Né? Então, acho que é isso que faz com que a gente também ocupe muitos espaços aí, que, né, por exemplo, espaço de mulher, espaço de homem. Hoje não podemos dizer que existem separadamente esses espaços. Nós podemos ocupar os mesmos espaços, fazer as mesmas coisas, ter os mesmos salários, porque competência para isso nós temos. Então, acho que é incentivando, lutando, dando exemplos e chamando para vir conhecer o nosso trabalho. Acho que é dessa forma que nós vamos conquistar e fazer com que essas mulheres tenham interesse a vir para a política. Perfeito. Bom, que conversa necessária, né? Falar de meio ambiente a partir das cidades e lembrar que a política não está distante. Ela está no esgoto tratado, na rua iluminada, no ar mais limpo, no cuidado com os animais. Então, quero agradecer muito a você, Ana, e a você, Bia, que nos conhecemos agora pessoalmente. Foi maravilhoso, parabenizar pelos projetos e com certeza vocês ainda têm mais aí um tempo para trabalhar e eu quero acompanhar muito isso e quero deixar aí um espaço para vocês deixarem uma mensagem final para as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Então, eu quero agradecer, primeiramente, né, a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui. Né, pelas distâncias, pelos desafios da gente. Hoje você olhar para trás e você ver, poxa, eu estou aqui em Brasília hoje, né, levando um pouquinho do meu conhecimento e aprendendo, porque a vida é uma escola. Então, cada dia a gente é um passo que a gente dá, né, e buscar cada vez mais conhecimento. Sim, hoje eu estou aqui em busca de recursos para minha cidade, né, então, assim, é muito interessante. E falando ainda em saneamento e esgoto, a gente vê que às vezes o próprio poder público não se interessa muito. Por quê? Porque o esgoto ele fica lá debaixo da terra, não é visível o que você faz. Então, mas assim, que a gente possa estar levando também, né, para o nosso gestor, essa ideia que, né, que vamos trabalhar assim, o que a gente fizer por baixo da terra, a população que vai receber isso, ela vai ver. Né? E a gente tem que pensar na nossa população, nos nossos eleitores, na nossa cidade, né? Um povo que vive ali, que precisa e depende da gente. Depende do poder legislativo, depende do poder executivo, né? Dos outros poderes também que a gente tem, o judiciário, enfim. E tá dizendo assim, que eu me sinto feliz hoje no meu mandato, né? Já fiz, só de ter ganhado já foi uma grande conquista. E agora é trabalhar, né? Para estar dando resposta a credibilidade que a população depositou na gente, que não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, e eu sempre estou atenta, eu falo que meu olhar é sempre voltado ao interesse da minha cidade, da minha população ali. Perfeito. Eu quero agradecer e parabenizar, Shirley, por essa iniciativa de fazer esse bate-papo com as vereadoras do PV, né? Eu acho que é importante essa troca, né, de experiências. Nós nunca tivemos essa oportunidade, né? Eu já estou no segundo mandato, até nunca tive essa oportunidade de estar hoje conversando com mulheres, né, lá do Recife, a Flávia do Recife, a Raquel lá da minha região também, por estarmos próximas, nunca tínhamos conhecido, assim, a gente não se conhecia pessoalmente, então aqui viemos até Brasília para nos conhecer pessoalmente com uma vereadora do PV, que é lá de próxima de onde eu moro, a Ana. Então, são trocar experiências, a gente sabe que os problemas são os mesmos, mas muitas vezes as soluções, cada uma traz a sua e às vezes a gente pode usar esses exemplos aí para a gente resolver os nossos problemas também. Então, parabéns pela iniciativa de trazer, né, esse bate-papo aqui, essa oportunidade e dizer que a gente está sempre à disposição, nossa cidade, nosso mandato, e vamos fazer o que for possível para melhorar um pouquinho o nosso planeta. Perfeito. Bom, então eu queria deixar um kit de lembrança do nosso podcast para vocês. Aqui, para vocês, olha aí, nas suas andanças aí,
a bolsa do PV Mulher. Ai, que linda. E aqui dentro tem a xícara que vocês receberam, né? A fazer as cobranças e as solicitações. Então, E os pedidos. Muito obrigada. Os pedidos. Que linda. Obrigada. Bom, e quem nos acompanhou até aqui, não esquece, segue o PV Mulher no Instagram, acompanhe as nossas redes no YouTube e os nossos nas suas comunidades, divulgue esse trabalho e espalhe essas vozes que mostram que política é também cuidar do nosso dia a dia. No próximo episódio tem mais histórias boas e inspiração para as mulheres, todas as mulheres juntas no Brasil. Um grande beijo, um abraço apertadão.